E aí, meus amigos, voltando aqui no AM Canal. Você me conhece do rádio, eu também estou no YouTube, aqui com o AM Canal, e eu quero muito a sua participação, preciso da sua inscrição. Se inscreve aqui no AM Canal para a gente continuar fazendo essa resenha bacana, trazendo muita opinião, muita informação e sempre convidados relevantes para melhorar esse clima, melhorar esse astral aqui no AM Canal na internet. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos. Eu estou com o Maurício Assunção. Na primeira parte do papo, a gente falou muito sobre os problemas com o fechamento do Nilton Santos, o rebaixamento do Botafogo, o que o Maurício acha que fez de bom, o que ele não faria agora. E nessa parte do papo, eu queria começar falando de um case, né, do futebol, porque agora todo mundo está tentando contratar jogadores que fazem sucesso, que fizeram sucesso na Europa. O Botafogo trouxe o Honda, está sonhando aí com o Yaya Touré. É uma verdadeira novela. Agora tem candidato do Vasco, a presidência do Vasco, o Nevenciano, está dizendo que está fechando também com o Yaya Touré. Explica para a gente, Maurício, como é que foi na época a contratação do Seedorf? Foi o projeto mais ousado que você já viu em termos de futebol? Na verdade, André, não começou nem com o Seedorf, né? Eu e o André Silva, que era, na época, o meu vice-presidente de futebol, a gente sempre teve a ideia de trazer para o Botafogo um camisa 10. Né? A gente sempre soube, a torcida do Botafogo, que o Botafogo sempre teve como camisas místicas, né? A camisa 6 do Nilton Santos, a camisa 7 do Garrincha, sempre foram camisas que tiveram personagens diferentes no clube. Né? A camisa 7 com o Garrincha, com o Jairzinho, né? Com o Túlio Maravilha, e a camisa 13 depois com o Zagallo e com o herdeiro do Zagallo, o Louco Abreu. Né? O Louco. Mas a gente entendia que a gente precisava trazer um 10, um cara que fosse o símbolo de máximo do time, né? Que aquele cara que fosse o dono da bola, como a gente gosta de dizer na pelada. E a gente tentou, antes do Seedorf, a gente tentou outros jogadores. A nossa primeira tentativa foi o Deco. A gente tentou o Deco e o Fluminense foi mais feliz do que a gente na tratativa e levou o Deco para o Fluminense. Depois a gente, com o Capita, né, o grande Carlos Alberto Torres, que era um grande parceiro nosso, fez uma investida num jogador que era uma atração, né, que era uma referência, que era um astro do futebol internacional, né, mas que também não deu certo. O Capita falava nesse nome, mas deixa isso para lá, porque as pessoas acham que isso não aconteceu, mas enfim. Conta pra gente, já passou, agora dá para falar. Não, mas deixa para lá. Isso fica com Capita. E aí depois a gente fez uma investida no Diego, né, que hoje está no Flamengo. Na época ele jogava no Wolfsburg da Alemanha. Eu fui pessoalmente à Alemanha conversar com ele. Fizemos tratativas, mas na época o salário era completamente fora da nossa realidade, então não dava para trazê-lo. Diga-se de passagem, assim, nível de conversa foi elevadíssimo. Né? O Diego é um cara especial para se tratar, para conversar, para dialogar. Realmente ele ia fazer uma diferença bem importante para a gente naquele elenco. Depois foi o Ronaldo Gaúcho, né? O Ronaldinho. As tratativas também foram com o Assis. E, por último, o Seedorf através do Serginho, que era lateral esquerdo, que jogou no São Paulo, né? Que jogou no Milan, e foi quem fez o meio-campo através de alguns empresários aqui no Brasil. E aí nós viajamos para 2012, eu e o André viajamos à Itália para conversar com o Seedorf. E eu me lembro que nesse momento, assim, a gente já tinha apresentado o projeto para ele, para ele vestir a camisa do Botafogo, e aí a Débora, que era a agente dele, virou-se para nós e falou assim:
presidente, se vocês tivessem que aguardar mais um ano para trazer o Seedorf, vocês aguardariam? Naquele momento eu entendi que a gente não ia conseguir fechar o negócio naquele momento, né? Eu falei assim, porra, sacanagem, perdemos o cara, não vai ser agora. Mais uma tentativa infrutífera. Mas eu falei, porra, não vou arriar os pneus aqui não, vamos manter a guarda em alta. Aí eu falei, olha, um jogador como o Seedorf a gente quer daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a um mês, daqui a 3 meses, a gente quer a qualquer momento, porque o jogador com a qualidade dele vai fazer a diferença no elenco do Botafogo a qualquer momento. A gente quer para agora porque a gente está montando um elenco para ser campeão, para ser campeão brasileiro, para disputar a Libertadores. Então, a gente quer para já. Mas se tiver que esperar, a gente aguarda. Não é a nossa vontade, mas a gente aguarda. E aí ele renovou o contrato com o Milan e ficou mais um ano no Milan. Tá certo? E no final de um ano, ele abriu negociação de novo conosco para a gente trazê-lo para cá. E aí eu me lembro que a gente estava em final de negociação e eu estava até na Alemanha nessa época, porque a Globo levou os presidentes dos clubes para assistir a final da Champions na Alemanha e a gente estava reunido, um grupo de presidentes de clube, e o Calil virou-se para mim e falou assim, e aí, Maurício, vocês estão investindo no Seedorf? Eu fiquei sabendo e tal. E aí eu desconversei e falei, não, Calil, que isso, tá maluco, pô. Não há condição de trazer o Seedorf e tal. Aí o Calil com aquele jeito dele, né? Falei, não falei? Não tem condição, pô. Se o Botafogo trouxer, eu também vou trazer. Aí eu vou atravessar e vou trazer. Se o Botafogo vai trazer, eu trago também. Aquele jeitão do Calil, né? Aí eu fiquei quieto. E aí, quando a gente anunciou, o primeiro presidente que me ligou foi o Calil. Seu filho da mãe, você falou que não estava negociando. Eu falei, Calil, você está maluco? Se eu falo para você que estou negociando, você me atropelava. Você não atravessava, não, você me atropelava. Eu falei, é verdade, Maurício, é verdade. Eu falei, porra, você está louco, né? É tudo que eu não podia falar para você que eu estava negociando naquele momento. Não, mas você está de parabéns, Maurício. Porra, que contratação, sensacional. Porra, vocês deram um tiro maravilhoso no mercado. Vocês foram sensacionais e parabéns. Então, foi o primeiro cara que me ligou para dar os parabéns, foi de presidente de clube, foi ele. E realmente foi uma contratação de outro nível, né? E o Seedorf veio agregar, como eu já te falei no primeiro bloco, assim, não só uma questão de impulsionar a questão do sócio-torcedor, impulsionar a venda de camisa, impulsionar a marca Botafogo, renovamos com o nosso patrocinador, a gente fechou aquele ano de patrocínio num patamar, a gente fechou mais de 40 milhões de patrocínio de camisa naquele ano, coisa que a gente nunca tinha feito no Botafogo, entendeu? E fechamos patrocinador master com um valor que muito clube com torcida 3, 4 vezes maior do que a nossa não estava fechando naquele momento no país, né? Porque havia uma dificuldade muito grande de fechar patrocínio. Então, foi um acerto em todos os sentidos, e principalmente técnico, né? Principalmente pela questão de dar condições dessa garotada da base que eu te falei, de subir e ter consistência para jogar no time principal, né? Porque isso é que era importante. Não adianta só você formar essa garotada no time da base e ela chegar no time principal e não ter um time que dê sustentação para ela. Várias e várias gerações já se perderam. E o Botafogo foi exemplo disso, cara. O Botafogo fez gerações de base aí ao longo da sua história, e quando chegou no time profissional, não tinha um time capaz de dar sustentação e foram perdidos. E jogadores que tinham um nível técnico muito bom, né? Mas que não tinham um elenco no profissional que segurasse a onda desses meninos, porque não são eles que têm que dar. Quem segura, na verdade, são os profissionais que estão lá, são os cascudos que eles falam, né, na linguagem do futebol.
E o Seedorf era um desses cascudos e era um dos cascudos principais, né? E ele tem passagens que são excelentes e ficaram marcadas como aquela de pegar o Vitinho pelo cangote e falar não vai falar, não vai falar, não vai falar, e levar ele para dentro do vestiário e não deixar ele dar entrevista, mostrando para ele que aquele não era o momento de dar entrevista, aquele momento era de concentração, de ir para o vestiário, de ouvir o treinador, de ouvir os companheiros, não era momento de deslumbre, quer dizer, então isso faz toda a diferença num contexto geral, entendeu, André? Então, assim, então, na hora que o Botafogo faz um esforço hoje, né, de trazer um cara, né, dentro disso, né, como eu trouxe o Honda, é louvável, é bacana, é a torcida. E você vê como é que foi a recepção da torcida para o Honda no aeroporto, né, nas redes sociais, né, diferente até do que foi para o Seedorf, porque as redes sociais não eram tão esquentadas, digamos assim, tão fortes, como era em 2013. Hoje é diferente. Então, hoje já teve uma situação de rede social muito diferente naquela época, que já é um outro contexto também de marketing, que as pessoas têm que aprender a saber vender, né? Que é um outro conceito também de venda de produto, que é diferente do que a gente tinha naquela época, né, de licenciamento de produto, de venda de produto e de venda de marca. Então, porque essa dinâmica de branding, de clube de futebol, em função das redes sociais, ela tem mudado muito, né? E o Botafogo, ele tem a sorte, né, e a competência e a diferença de ter no mercado algumas marcas de redes sociais também muito importantes, como são os irmãos Neto, como é o Adnet, né? Que se você não pode esquecer que quando a gente começou a fazer algumas investidas nessa área, a gente levou o Adnet para fazer algumas apresentações no estádio, a gente levou o Felipe Neto para fazer uma apresentação no estádio. Lá, ninguém conhecia o Felipe naquela época. Entendeu? Então, foi uma ação do pessoal do marketing de fazer isso, de levar esse pessoal já para fazer uma ação diferente no estádio, de interatividade e tal, justamente trazendo essa galera que tinha uma comunicação diferente com a torcida, entendeu? Então, eu acho que... Até dentro disso, Maurício, queria só te interromper rapidinho. Eu me lembro que você e o departamento de marketing organizaram uma apresentação, se não me engano, da camisa cinza. A camisa que começou em 2010. Foi a camisa do jogo com o Vasco, que o Vasco goleou o Botafogo e, a partir dali, mudou toda a história do Botafogo naquela temporada. No Pink Fleet, que era o barco do Ike Batista. E até hoje muita gente fala, o Ike ajudou o Botafogo, no próprio Seedorf, o Ike ajudou o Botafogo, isso ou aquilo. O Ike ajudou o Botafogo em algum momento, Maurício? Financeiramente? Não, nunca. Tudo que nós fizemos de ação no barco, com barco, sem barco, foi tudo pago. Não teve nada de ajuda. Nada? Tá? Eu não vou falar quem ajudou, porque todos esses que me ajudaram sempre pediram a mim que os seus nomes nunca fossem citados. Tá certo? E hoje eu vejo o nome da maioria dessas pessoas sendo citadas na imprensa e eu sei que eles não gostam, né? E eu posso dizer que quando eu entrei, essas pessoas me ajudaram e até o último dia do meu mandato, eles estavam do meu lado me ajudando. Então, eu não posso falar um A dessas pessoas. E ajudaram no sentido de serem investidores, porque eu nunca pedi dinheiro de doação. Sempre foi investimento. André, a gente tem uma passagem muito, muito, muito interessante, cara. Quando a gente pediu dinheiro aos investidores para fazer a contratação do Michael Suell, quando a gente vendeu o Michael Suell de novo, e a gente foi devolver o dinheiro desses investidores, teve gente que não acreditou. E falava assim, mas o que você está fazendo? Porque o Sérgio Nandal, que era o diretor executivo na época, eu e ele, a gente ia lá com um cheque
para devolver para as pessoas. O que vocês estão fazendo? Estamos devolvendo o dinheiro do seu investimento dentro daquilo que foi programado, com juros, não sei o quê, papapá, papapá. Não, eu dava isso como fundo perdido. Não, mas não é fundo perdido. Você fez um investimento. Não, mas futebol é assim. Não, não é assim. O Botafogo não trata seu investidor assim, não, cara. Desculpa. A gente tem uma relação diferente. Não, mas você não está precisando de outra coisa? Vamos investir em outra coisa. Então, a gente ganhou a confiança dessas pessoas. André teve um desses investidores que prometeu que ia investir R$1 milhão na contratação do Michael Swell. Só que ele disse para mim o seguinte: eu não posso investir esse dinheiro agora, eu só posso te dar o dinheiro no final do ano. Mas você pode contar com R$1 milhão. Tá bom. Nós fizemos a contratação do Michael Swell. Só que no meio do caminho, o Michael Swell estourou o joelho. Uhum. E eu precisava daquele 1 milhão, porque eu tinha que, com aquele 1 milhão, pagar os alemães. E aí, no meio do caminho, eu juntei toda a documentação da recuperação do Michael Swell, e fui eu, Sérgio Landau é prova viva disso, sentamos na frente desse investidor, tá? E eu falei para ele assim: olha, o Michael Swell se contundiu, o Michael Swell teve uma lesão, está aqui os exames, ele já está voltando à fase de recuperação, ele estava fazendo isso, ele já está fazendo isso, ele já está fazendo isso, ele já está fazendo isso, o laudo é esse, o laudo é esse, o laudo é esse. O cara olhou para mim e disse: Maurício, não estou entendendo que você está me mostrando isso. Eu falei: como não, meu fulano? Eu falei: você disse que ia botar R$1 milhão agora no final do ano, mas o jogador se machucou no meio do caminho. Você não tem por que me dar o dinheiro. Eu falei assim: eu não te dei a minha palavra? Ele deu, minha palavra está dada. Eu estou crendo que vocês estão aqui para me oferecer outra coisa. Esquece, esse 1 milhão está dado, velho. Isso aí não volta atrás, não. Esse aí eu vou te dar. Eu estou crendo que vocês estão querendo oferecer. Sérgio Landau, como bom executivo que era, falou: não, a gente tem sim, tem um produto aqui, ó, camisa master. E a gente acabou vendendo para ele a camisa master. Naquele momento a gente não tinha patrocinador master, a gente vendeu para ele o patrocinador master da camisa. Então, a gente tinha confiança dessas pessoas. Tá certo? Agora, hoje eu vejo aí fala-se o nome dessas pessoas, joga-se o nome dessas pessoas na imprensa, sabe, de uma forma para que fique se valorizando. Eu não sei, André, enfim, eu entendia que eu não precisava disso, e a minha relação com essas pessoas foi dessa forma. Eu sei que sempre que eu precisei, eu fui atendido, e depois que eu saí do Botafogo, eu nunca tive um telefone batido na minha cara quando eu precisei falar com essas pessoas. Tá certo? Então, isso me deixa realmente muito tranquilo com a minha consciência e comigo, porque eu sei que eu honrei a minha palavra com eles. E a do Botafogo, que era mais importante, porque eu não representava a mim naquele momento, eu representava o Botafogo. Ô Maurício, antes da gente falar sobre o teu futuro, né, porque você ficou uns anos fora do futebol, mas imagino que o futebol sempre esteve na tua cabeça. Queria te perguntar, antes da gente falar sobre isso, sobre aquela partida contra o Flamengo, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2013. Que eu conversei com o Jefferson aqui no AM Canal, ele disse que 2013 foi o melhor time do Botafogo que ele jogou. Foi o melhor time da carreira dele. A melhor equipe que ele jogou foi a de 2013, quando o Botafogo tinha realmente o Sidorf, tinha um timaço. E o Botafogo foi goleado pelo Flamengo, que era mais fraco tecnicamente na época, por 4-0, e foi eliminado. Você detectou o que aconteceu naquele momento para ter acontecido uma derrota como aquela, sendo o Botafogo mais forte do que o Flamengo naquele momento? Eu, como torcedor, digo para você que a gente errou ao deixar o Gilberto completamente desprotegido e o Paulinho ganhou o jogo sozinho. Essa que foi a verdade. Na minha opinião, o erro foi esse. Mas eu não sou treinador, eu não sou jogador dentro de campo, eu não sou capitão do time, eu não. Você está entendendo? Eu era treinador, eu era um torcedor. Então, como torcedor, o que eu vi, na onde eu estava, o jogo, eu vi deixarem o Gilberto completamente sem pai nem mãe o jogo inteiro. E aí o Flamengo de bobo não tinha nada, ganhou o jogo no primeiro tempo em cima do Gilberto.
Foi isso que eles fizeram. E a gente ficou sem poder de reação. E não foi fácil, porque eu não sei se ele te falou o que aconteceu no vestiário depois do jogo. Não. Porque quando eu desci para o vestiário, eu virei para o Oswaldo e falei assim, você vai falar? Ele falou assim, não, presidente, eu prefiro não falar, porque se eu falar, eu não sei, acho que vai dar merda. Eu falei assim, eu posso falar? Ele falou, o senhor é presidente, você pode falar o que você quiser. Eu falei, não, se você não deixar, eu não falo. Ele falou assim, o que você vai falar? Eu falei, eu não posso perder o foco no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem chance de chegar no mínimo entre os 4. A gente tem chance de se classificar para uma Libertadores. E se a gente deixar o caldo desandar agora, porra, foi o ano embora. E aí a gente se ferra. Ele falou, então tá bom. E aí eu falei, olha, vocês querem botar um culpado aí? Vocês querem achar o culpado? Vocês acharam o culpado. O culpado está aqui, sou eu. Vocês podem achar o culpado. O culpado sou eu. Mas eu tenho orgulho desse grupo. Eu tenho orgulho de vocês. Eu tenho orgulho de ser presidente de vocês. E eu digo para vocês, nós vamos chegar aonde a gente quer no Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro não acabou para a gente. E é isso que eu peço para vocês. Desliguem a tomada da Copa do Brasil. Já era. Esqueçam. Porque, não sei se era sábado, se era domingo, mas sábado e domingo já tem outra guerra. E aí eu acho que a gente ganhou o jogo seguinte, entendeu? Enfim. E isso foi importante, porque não dava. Sabe o que veio na minha cabeça? Aquele time do Cuca, que tomou aquela porrada lá do River, e quando chegou aqui no Campeonato Brasileiro desandou, e era um time maravilhoso, entendeu? Foi aquilo que me veio na cabeça como torcedor. Eu falei, pô, não pode acontecer a mesma coisa. Não pode acontecer a mesma coisa, não pode acontecer a mesma coisa. Né? E aí eu sei que, pô, o torcedor depois ficou pé da vida quando soube que o presidente foi no vestiário e falou que tinha orgulho de um time que tomou de 4 do Flamengo. Mas, André, você tem que fazer isso, porque senão você perde. Tá certo? Você perde o elenco todo que era a missão mais importante, que era classificar 17. O Botafogo há 17 anos não ganhava a classificação para a Libertadores. Né? Como um clube, como eu cheguei no Botafogo, que há 47 anos, o Botafogo chama-se Botafogo de Futebol e Regatas. Há 47 anos o Botafogo não ganhava um título de remo. Aí eu fui bicampeão carioca e tricampeão brasileiro. Mas na história do Botafogo ninguém fala disso. A história do Botafogo agora, eles só falam do tri em diante, porque do bi eles não podem falar. Porque como foi o Maurício Assunção que conquistou, então não se fala. Porque essa história está apagada, sabe? Aí você vai me desculpar, André, aí é de uma mesquinharia, sabe? Aí é de um absurdo, é melhor nem falar. Deixa eu falar. Então, vamos seguir nosso papo aqui que está bacana. Ô Maurício, futuro, Maurício. Maurício volta ao futebol? Eu não sei se volta ao futebol, mas assim, eu sempre fui um cara que sempre gostou muito de estudar. E eu aproveitei e voltei a estudar. Voltei para o banco da escola. Né? Eu sempre fui um cara muito de academia. Quando me formei, eu fui fazer 3 cursos de pós-graduação depois na minha área. Fiz um mestrado em odontopediatria. Eu sou mestre em odontopediatria. E fui professor universitário durante 25 anos da minha vida. Fui professor universitário da faculdade que eu me formei, de uma coisa que eu me orgulho muito. Né? Comecei como auxiliar de ensino e acabei como professor titular de 3 disciplinas. Professor de odontopediatria 1, odontopediatria 2 e de clínica integrada. Fui professor homenageado, paraninfo, patrono várias vezes. Depois fui convidado pela minha professora, que tinha sido minha professora no meu mestrado na UFRJ, o que me deu muito orgulho, né? Muito orgulho. E aí
eu resolvi voltar para o banco da escola. Então, resolvi fazer uma pós-graduação em psicomotricidade, acabei esse ano, e fiz também o curso da licença C da CBF, que é o primeiro curso que se faz para ser treinador e gestor de escola de esporte, né? Porque hoje eu trabalho como diretor comercial de uma empresa que desenvolveu um sistema que é único no mundo, porque ele integra a parte de administração financeira e metodológica de gestão de escola de esporte, que é a Genesis Training, que é a empresa, e eu sou diretor comercial dessa empresa, então eu resolvi fazer o curso da licença C para poder me interar mais sobre aquilo que eu estava, aquele produto daquela empresa que eu estava vendendo. Depois da licença C, eu fiz a psicomotricidade, que eu acabei esse ano. Me matriculei logo depois que eu acabei o curso da psicomotricidade num curso da Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ, de Neurociência Aplicada à Aprendizagem. Em função da pandemia, o curso não começou, né? Então a gente está com esse problema, né? E eu estou esperando também o resultado do processo seletivo, né, para saber se eu passei ou não. Espero que eu possa fazer o curso. E em julho, tentar a vaga para fazer o licença B da CBF, que é o de treinador e também gestor para treinador e gestor de divisão de base, de categorias de base. E depois, ainda esse ano, se puder, em outubro, e tem o curso de gestão técnica de divisão de base. Ou seja, eu estou fazendo tudo isso porque eu quero me capacitar para trabalhar com desenvolvimento e formação de atletas de base. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre, no Botafogo, minha maior paixão sempre foi essa. Vamos deixar um pouquinho até a questão da humildade de lado. Eu acho que eu tenho certeza que foi um grande legado que a minha gestão deixou dentro do Botafogo, foi o trabalho de divisão de base. Aí vai um agradecimento especial aos meus diretores de base, o Sidney Loureiro e depois o Ney Soto, e a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse trabalho. E, André, para você ter uma noção da importância desse trabalho, não foram só os jogadores que nós formamos e que hoje estão aí, né? Se você olhar na primeira divisão e atuando até em segunda divisão de futebol brasileiro, mas, como eu já te falei no primeiro bloco, mas a gente também formou muita gente na parte técnica, né? Que hoje estão trabalhando em outros clubes do futebol brasileiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Você tem aí o Mauricinho, treinador do Sub-20 do Flamengo, que começou conosco no futsal, depois foi fazendo a integração do futsal com o futebol de campo, depois foi para o Sub-13 e acabou no Sub-20. Você tem o Eduardo Húngaro, que começou no Sub-13, foi para o Sub-20, foi para o profissional e hoje é diretor técnico do Vasco. Você tem o Glauber, que era nosso atleta da base, depois foi trabalhar conosco na base, e foi para o profissional e hoje está como supervisor do Sub-20 do Vasco e da seleção brasileira, né? Você tem o Andreazzi, que foi nosso atleta da base, depois foi supervisor de categoria na base e hoje trabalha na CBF como supervisor de categoria. Você tem o Leal, que é treinador do Sub-17 do Flamengo, que começou conosco. Você tem o Tigrão, que começou conosco como estagiário, cara. O Tigrão foi nosso estagiário, né? Hoje ele é treinador do Bragantino, né? Com passagens importantes pelo América e pelo próprio Botafogo na base, com títulos importantes pelo Botafogo na base. Você tem o Ney Soto, que foi nosso diretor de base e hoje passou pelo Vasco, né? E hoje está no Flamengo. Enfim, você tem o Rodrigo Nunes, que foi do nosso salão, que depois foi para o Flamengo e agora, se não me engano, ele está na Austrália trabalhando com futsal lá. Quer dizer,
Então, assim, a gente formou não só atletas, né, como formamos também profissionais capacitados que hoje estão aí no mercado mostrando seu valor. Por exemplo, o Eduardo e o Guilherme Torres, que são irmãos, que hoje treinador do Sub-17 e Sub-20 do Fluminense, que fizeram um trabalho importantíssimo no Botafogo, foram coordenador metodológico, coordenador técnico da nossa base. Eles desenvolveram toda uma parte de avaliação técnica e tática dos atletas, todo um trabalho de pós-jogo que eu participava, inclusive, em alguns momentos, com os treinadores e com os supervisores e com o coordenador da base. Então, assim, isso mostra o quanto nós dávamos atenção para a formação dos nossos atletas, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ficou muito marcado na nossa gestão. Então, isso sempre me apaixonou. E aí eu resolvi estudar, eu resolvi me aprofundar, eu resolvi entender isso, eu resolvi ir para a sala de aula, né? Então, a CBF hoje ela capacita as pessoas, ela dá curso para que as pessoas possam efetivamente trabalhar nessa área. Então, o que eu estou fazendo primeiro é isso, é me capacitando para, quem sabe, um dia poder voltar a trabalhar no futebol dentro da área que eu gosto de trabalhar, que é a formação de atleta. Maurício, papo muito bacana. Obrigado pela participação aqui no AM Canal. Sempre um prazer falar contigo. Você sempre me tratou muito bem na época de setorista do Botafogo. Era um prazer cobrir aquele time do Botafogo, que jogava bem, jogava bonito e tinha muitos causos internos. Era uma época muito boa, aquele do título de 2010 principalmente, aquele time do Louco Abreu. O Jefferson, que até hoje é meu amigo, converso muito com ele. O Leandro Guerreiro, que a gente vai ter também aqui no AM Canal, já marquei um papo com ele. Então, obrigado por voltar à mídia, né? Porque você está fora há algum tempo e está aparecendo aqui no AM Canal. Eu espero que logo esteja tudo resolvido com a justiça e você possa chegar e estampar, não tinha culpa de nada. Eu também estou ansioso para que eu possa fazer isso. Agradeço aí a oportunidade, é sempre um prazer falar contigo. E é bom porque a gente revive alguns casos daquela época e põe o papo em dia, né? Sempre bom estar do lado de amigos. A gente que é vizinho, às vezes, né? Quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu fico aqui na minha mãe, a gente que é vizinho, às vezes não se esbarra, e agora com essa pandemia aí, a gente está podendo trocar um papo diferente, tá bom, André? Quando precisar, estamos sempre às ordens, é sempre um prazer imenso poder reviver momentos marcantes da minha vida como presidente do clube e poder trocar essas ideias contigo, que sempre foi um cara, diga-se de passagem, extremamente correto, nunca deixou de dar a notícia, independente de qual ela fosse. Valeu. Galera, se inscrevam aqui no AM Canal. Maurício Assunção participou e muita gente boa vai participar. Se inscrevam, ativem o sininho das notificações. Sempre muito bacana estar com vocês aqui no AM Canal. Valeu, Maurício. Um abraço.